Queridos irmãos, amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade a este programa a respeito da Trindade, abordando vários temas na Palavra de Deus, referentes a este assunto. E é uma alegria poder ter a sua audiência, você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco pelo YouTube. E aproveitamos a oportunidade para dizer da importância de você compartilhar esse assunto, comentar, curtir também. E também você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que participa pela TV aberta. A TV Manaim está sendo agora transmitido pelos canais abertos da televisão em várias capitais, as capitais dos principais estados do nosso país. E é uma bênção poder estar com você também, tê-lo na nossa audiência. Nós vamos falar nesta manhã de um tema muito interessante da Palavra de Deus, um milagre, uma operação de maravilhas operada por Deus no deserto, foi a transformação das águas amargas em doces. E conosco aqui, para participar deste programa, nosso amigo, parceiro do programa, a paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano, a paz do Senhor a todos os irmãos que têm participado conosco nesse programa, que o Senhor tem falado muitas coisas aos nossos corações. Nós vamos, para dar início a este assunto, vamos ler o texto da Palavra de Deus que está registrado no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 15, vamos ler o verso 25, que diz assim: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Meus queridos, nós falamos no último episódio sobre o cântico de Moisés, aquela festa de alegria em que Moisés ensinou o povo de Israel a louvar ao Senhor. Falamos da importância da gratidão. E passado esse momento de festa, de alegria, de louvor, o povo de Israel caminhou por 3 dias pelo deserto e chegou a um lugar onde havia águas, porém as águas, diz a palavra de Deus, eram amargas. Eram águas que não se podia tomar. Quando a palavra fala de águas amargas, e dentro do contexto nós vamos ver que Deus se revela aqui como o Senhor que sara. No final do texto, no verso 26, o Senhor diz assim: porque eu sou o Senhor que te sara. É aquela expressão muito conhecida no meio evangélico, né? Jeová Rafá, o Senhor que te sara, que te cura. E o que dá a entender, e nós podemos concluir aqui nesse texto, que aquelas águas, elas eram inapropriadas para consumo, não era uma água potável. E tinha certamente ali micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, micro-organismos que poderiam levar a doenças, a enfermidades, aqueles que tomassem daquela água. Então ali a água não somente deixou de ser amarga para ser doce, mas foi uma purificação da água mesmo ali, o que aconteceu naquele momento ali. E é interessante que o povo começa a reclamar, a murmurar, não é verdade? E nós vamos ver aqui que Moisés foi clamar ao Senhor, E a murmuração, meus queridos, nesses próximos programas, nós vamos ver que o povo de Israel sempre estava murmurando. E a murmuração acabou se tornando um vício. Eles começaram a se acostumar a murmurar. Em qualquer situação de adversidade, houve a murmuração, houve a queixa, e aquilo entristeceu muito ao Senhor. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 10, Paulo diz o seguinte: daqueles que
pereceram no deserto por causa da murmuração. São muitas as consequências, o resultado da murmuração na vida do crente. E nós vamos ver isso não somente neste programa, mas nos próximos episódios também. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu queria até fazer uma pergunta aqui ao pastor Leonardo. Como nós observamos aqui no texto, Moisés clamou ao Senhor naquele momento de grande dificuldade, quando Israel, o povo de Israel estava murmurando, ele clamou ao Senhor. E para nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, até para explicarmos os nossos irmãos que estão nos assistindo, qual a importância do clamor na nossa vida hoje, diante dos problemas, das adversidades que nós temos? Amém. Aqui a palavra está mostrando um momento em que o povo murmurou. E a murmuração foi contra Moisés. Moisés teve o chamado do Senhor para um projeto. O Senhor, falando com Moisés, mostrou para ele um projeto, que o projeto era Israel, que Israel seria tirado como um filho e que esse projeto o Senhor conduziria. Mas quando o povo murmura contra Moisés, que é quem levava a revelação. Mas as operações que eles viram foram operações do poder de Deus. Deus operou na vida de Israel. Deus destruiu o Egito que eles falavam não existia mais, porque as pragas destruíram o Egito. E quando eles murmuram, fala muito do crente que chega numa situação que para ele acabou o projeto. E aqui a palavra está falando que o Senhor prova eles. E a palavra mostra aqui que o Senhor deu estatutos, ordenações e ali os provou. Porque o clamor de Moisés, e o crente tem que entender isso, o que é clamor? Existe louvor, salmos, glorificação. Eles já tinham glorificado, eles já tinham adorado. Existe oração ao Senhor, em que você conversa com Deus, e existe o clamor. O clamor é incisivo, é agora. Nós temos uma necessidade agora. Nós precisamos de uma resposta agora. E a palavra nos ensina que se nós orarmos ao Senhor, o Deus da nossa salvação, Ele responde. E essa é a diferença para o crente que não murmura. Você só vai não murmurar se você conhecer o clamor e a resposta do Senhor, o projeto. Não adianta o crente pedir fora do que é o projeto da salvação. Você está orando para o Deus da sua salvação. Tudo o que pedires em meu nome, qual é o nome dele? Salvação. Tudo o que você pedir em nome da salvação tem uma resposta. E Moisés faz um clamor. Mas o clamor de Moisés, irmãos, é tendo a certeza de que esse projeto é conduzido por Deus. Eles não dependiam de Moisés, eles dependiam de alguém que conhecesse o projeto, tivesse o discernimento e orasse ao Senhor. A palavra fala de Moisés e o Senhor fala com ele cara a cara. E quem faz um clamor em nome da salvação, você está falando com Deus como Moisés falou. Qual o projeto? É para a salvação que você está pedindo? É para a sua vida? É para a glória da sua casa? É para a glória da casa de Deus? Farei uma habitação? É isso que é o projeto? Esse é o clamor de Moisés. Moisés clamou e teve revelação que ninguém nunca imaginou, que ninguém nunca viu. Aí o senhor fala de um projeto que o pastor Luciano vai falar agora. É um projeto de Deus. O lenho já estava ali, a água já estava ali. Ninguém podia beber. Aquela água, ninguém podia beber sem revelação. Isso mesmo. Eu vou, antes mesmo de entrar nesse assunto, eu vou ler um texto rapidamente aqui que vai nos fazer entender a consequência da murmuração, porque o resultado da murmuração é muito ruim para a vida do crente, né? São muitos os resultados, é perda de fé, é perda de gratidão, é a perda das promessas do Senhor. E eles deixaram de entrar na terra, muitos deixaram de entrar na terra de Canaã por causa da murmuração, pereceram no deserto, diz a palavra. E uma das coisas que a murmuração leva é a amargura na alma,
não é? E é interessante que aquelas águas estavam amargas. Deus estava mostrando que o homem, sem ele, na murmuração, na falta de gratidão, reclamando, se queixando, vive esse estado de amargura na alma. E há um texto na Palavra de Deus que eu gostaria de ler agora, que está registrado na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha só o que diz a palavra, que a raiz de amargura pode levar a uma contaminação, a uma doença, Amém. a uma enfermidade espiritual. Então aí que tem que estar a vigilância na vida do crente. É isso. Porque em alguns momentos, quando nós estivermos pensando em nos queixar de alguma coisa, de reclamar, de murmurar, a gente tem que vigiar a língua para que nada que venha desagradar o Senhor, que venha entristecer o Espírito Santo, saia da nossa boca, não é? Então, Amém. nos nossos lábios sempre deve ter uma palavra de louvor e gratidão ao Senhor. Então, esse texto fala que a raiz de amargura priva o homem da graça de Deus, impede o homem de receber as bênçãos do Senhor. Então, aquela situação toda que o povo de Israel se deparou, as águas amargas, representa isso, o estado de amargura da alma. E o que Moisés fez? Como bem falou aqui o pastor Leonardo, clamou o Senhor, invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Nessa oração urgente, porque precisava de um socorro ali, um socorro urgente para aquela aflição que o povo estava passando. E ele clamou o Senhor e Deus respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Como que Deus respondeu? Deus abriu os olhos de Moisés e fez ele enxergar um lenho. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo ali. Moisés, nós sabemos, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Quando ele viu aquele lenho, ele foi movido pelo Espírito Santo a quê? A pegar aquele lenho e lançar sobre as águas. Glória a Deus. E o milagre aconteceu quando o lenho foi lançado sobre as águas. E de que a palavra de Deus está falando aqui? Esse lenho, alguns textos, algumas traduções falam que foi uma árvore, outros falam que foi um galho, um arbusto, um tronco, não é? Mas está falando da madeira, não é? Da madeira. E a madeira fala da humanidade do Senhor Jesus, esse lenho aqui. Porque Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Então esse lenho foi o meio que Deus usou para operar salvação, para operar aquele milagre diante do povo, mostrando que a nossa salvação, a salvação da humanidade, viria da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Então, esse lenho que foi lançado fala de Jesus, que foi lançado neste mundo. Para quê? Para tirar a amargura da alma do homem. Essa água impura para purificar o homem dos seus pecados, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, foi o meio que Deus usou para purificar as águas contaminadas, para tirar a impureza da nossa alma. E o interessante é que esse lenho, a gente pode concluir no texto, né, pastor Leonardo, que ele absorveu as impurezas que estavam ali. Ele levou sobre si. E aí a gente lembra daquele texto da palavra de Deus que diz lá em Isaías 53, verso 6, até gostaria de ler com os irmãos. Olha só o que diz o verso 6 do capítulo 53 de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos. Olha só, a iniquidade de toda a humanidade. Todos os pecados da humanidade recaíram sobre o Senhor Jesus. E o verso 11 diz assim também: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Então, é o que aconteceu ali. A impureza, os micro-organismos que tornaram a água impura foram absorvidos pelo lenho. E olha só o que diz o verso 12 do capítulo 53. Pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. E olha só o que diz a última parte do verso. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E nós vamos ver aqui agora, eu vou perguntar para o pastor Leonardo, a ação do Espírito Santo aqui. Porque quando o lenho foi lançado sobre as águas se tornaram doces. Então, como nós podemos abordar aqui a ação do Espírito Santo na vida do homem, daquele que aceita Jesus como seu Salvador? Amém. A operação de Deus é para que o homem seja dirigido pelo Espírito Santo. Pedro, quando você se converter, outro te cingirá. O povo aqui estava sendo dirigido para receber estatutos e ordenação. Então, Deus não nos deixa sem ordenação, sem entendimento. Não, Ele deixa uma ordenação, um estatuto, e Ele os dirige até o lugar das águas amargas. Só existe a sede do povo. O povo tinha sede. O povo hoje tem sede do Deus vivo. Está escrito, terão fome e sede. E o Senhor leva para eles a um lugar para o momento de beber água. Mas a água precisa de ter a voz do Senhor. É aquele que ouve. Está lá no livro do Apocalipse. Aquele que ouve. A voz de quem? Do Espírito. Começou a palavra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Encerrou a palavra. Aqueles que ouvem a voz do Espírito. Esse culto é uma ordenação de Deus. Deus conduz até ali. Precisava de um clamor para que eles ouvissem a voz do Espírito Santo. Culto sem o Espírito Santo é murmuração. Culto sem o Espírito Santo é para essa vida aqui. Serão as mais miseráveis criaturas. Eles estavam nessa condição e precisavam de ouvir a revelação. Quem ia imaginar que tinha o lenho? Quem ia imaginar que Deus ia enviar o seu filho, o filho do homem, como o carpinteiro de Nazaré, para que salvasse toda a humanidade? E, na ceia, não tinha mais as ervas amargosas de que nós estamos falando aqui, de um projeto ordenado por Deus. Se nós não ouvirmos, nós somos dependentes. Se não ouvir a voz do Espírito Santo, se nós quisermos fazer um culto ao Senhor, que não seja esse culto com ordenação de ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a revelação, porque Moisés aqui fez o clamor e aguardou. Qual é a revelação? Lança o lenho. Uma coisa importante, pastor Leonardo, que você falou aí agora, que é bom explicar até melhor para os irmãos, porque na festa da Páscoa, onde foi feita a nova aliança, a velha aliança, foi pela Páscoa. Foi. Não é? E no culto da Páscoa, um dos elementos que estavam à mesa eram as ervas amargosas, juntamente com os pães asmos e o cordeiro, que é o elemento central. Mas na nova aliança que foi instituída pelo Senhor Jesus, na ceia, no lugar das ervas amargosas, o Senhor Jesus colocou sobre a mesa o vinho. Está mostrando exatamente o que nós estamos falando aqui, neste episódio aqui. Isso. Porque no lugar da amargura do passado, de uma vida sem Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos dá a doçura do seu Espírito. Ele leva sobre si. Exatamente. Da mesma forma que o lenho purificou a água, Ele levou sobre si. E a palavra fala, o povo de Deus, à frente dele, é o jardim do Éden. Pode beber água. Glorifica o Senhor. É uma operação do Espírito Santo. Né? Tirar a amargura da água é uma operação do Espírito Santo. Moisés fez o clamor.
O Senhor deu a revelação. Só o Espírito Santo pode tirar a amargura da alma e trazer doçura. Para o nosso porque é coração. Ele que nos consola, Ele que nos dá paz, nos dá alegria, descedenta a nossa alma. E já estamos chegando ao final do nosso Muito rápido, episódio, né? Eu gostaria de ler, deixar um texto para os irmãos meditarem em casa, que está em Provérbios 27, verso 7, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Um texto para a nossa meditação, para que nós pudéssemos hoje gozar da doçura do Espírito Santo. Alguém teve que suportar a amargura do pecado e da morte. E esse alguém foi o nosso Salvador, o Senhor Glória Jesus. A Deus. E Ele que foi pisado, esse favo de mel que um dia foi pisado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então fica essa palavra para os nossos irmãos e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano, a paz do Senhor a todos os irmãos que têm participado conosco nesse programa, enviado sugestões. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. Amém.